todo cristão ele vive em crise. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:19, ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Todo cristão ele vive uma guerra interior entre a lei do Espírito e a lei da carne. O cristão ele possui as duas naturezas. Ele possui a natureza do Espírito de Deus, que nele habita, mas continua existindo nele, como existia anteriormente, a lei da carne, a lei do pecado, a natureza caída e pecaminosa, que sempre tivemos e sempre teremos enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos nessa vida. Então, uma das características marcantes da vida do cristão é que ele vive em crise, porque nele operam duas naturezas que são contraditórias. É a lei do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. É a nossa vontade interior de fazer a vontade de Deus, de ser obediente ao Senhor, de agradá-lo, de cumprir a sua vontade. Todo cristão carrega essa natureza dentro dele, essa vontade de fazer a vontade de Deus. É o que as Escrituras chamam de amar a Deus. Ou seja, o cristão ele tem uma natureza que o direciona para amar a Deus. No entanto, existe uma outra natureza que ama o pecado. Portanto, é natural na vida de um cristão uma constante crise entre essas duas naturezas. Por isso que Jesus disse que aquele que quisesse ser discípulo dele, Lucas 9:23, aquele que quiser ser discípulo dele terá que negar-se a si mesmo todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias a carne, o pecado, a natureza pecaminosa está presente. Só quando formos arrebatados ou morrermos ou na vida vindoura que não teremos mais essa natureza. Mas enquanto estivermos aqui vivos nessa terra, nesse planeta, temos essa natureza. E precisamos negá-la todos os dias. E negar essa natureza que se confronta com a natureza divina que em nós habita, se torna uma guerra em nós, uma guerra interior na nossa mente e no nosso coração. Uma natureza que deseja fazer a vontade de Deus, deseja amar a Deus sobre todas as coisas. E uma outra natureza que ama o pecado sobre todas as coisas. Então, você só percebe essas duas naturezas em conflito quando tenta cumprir uma delas. Então, quando nós tentamos fazer cumprir a vontade de Deus, é que nós percebemos que em nós existe uma outra lei. Por isso que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Só percebemos o quanto somos maus quando tentamos fazer o bem. Por isso que a oração e as disciplinas espirituais são os recursos dos crentes para batalhar nessa guerra. Portanto, se você está em paz consigo mesmo, abra seu olho. Se você está em paz, se você não percebe essa guerra em você, todos os dias, na sua mente, no seu coração, abra o seu olho, porque você está se enganando. Provavelmente a sua paz, e aqui eu não estou dizendo aquela paz da certeza da salvação, porque essa paz todo cristão tem. Ele sabe que no dia que ele morrer, ele estará junto do Senhor, porque ele foi justificado e reconciliado por meio de Jesus Cristo. Não é dessa paz que eu estou falando. Eu estou falando se você está em paz com os seus comportamentos, se você não está em crise
com as suas ações e atitudes que revelam o pecado que há em você, a natureza que você ainda possui pecaminosa, se você está em paz, provavelmente essa paz venha do engano, de uma falsa religião, ou de uma consciência já cauterizada, que diante do que está errado já não tem mais nenhuma sensibilidade, ou de frieza espiritual, ou simplesmente falta de conversão, falta de novo nascimento, ou seja, falta da outra natureza, que é a natureza divina, que se contrasta, que se faz oposição em relação à nossa natureza pecaminosa. Fica essa palavra de reflexão. Portanto, se você é um cristão que está em crise com seus comportamentos, porque vê neles a sua maldade e isso te incomoda, isso te deixa mal, saiba que provavelmente você é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro vive essa crise e reconhece essa crise todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele renove a sua consciência e que Ele te dê forças e meios espirituais para vencer essa batalha entre a carne e o espírito. Que Deus te abençoe.